É? Tá. Como você tem? Obrigada. Boa noite já, né? Queria também agradecer muito Luiz Antônio, o Pedro, né, que acompanham o meu curso. Todos os alunos, né, os teus orientandos vão como espiões assim nos outros cursos, né? E aí é muito bom isso, essas trocas, né? Eu estou super contente de estar aqui e também, né, acho que a minha fala vai ao encontro, não de encontro, vai ao encontro de muita coisa que o César falou aqui, né? Em relação, sobretudo, a essa ideia do espectador nas imagens, né, que para mim é muito central assim, no modo que eu me relaciono com as imagens, né? E também, né, eu estou, como todo mundo, totalmente tomada pelos acontecimentos, né, dos últimos meses, né, e intensificado ontem, né, assim, tem momentos de pico, né, assim, e enfim, né, que você fica meio animada, você não sabe nem porquê, né, porque tá tudo tanta loucura, e não, enfim, né, não dá em nada, e também se desse seria uma loucura, né, enfim. Então, assim, no meio dessa conjuntura toda, né, que nos captura, eu tenho feito, por demandas também, né, assim, incursões não só no cinema documentário, né, que é, digamos assim, né, pelo menos as práticas documentárias, né, o meu campo, né, preferencial assim, de análise, mas eu andei trabalhando um pouco justamente no Jornal Nacional, né, porque me pediram para participar de uma mesa e eu fui, né, jornalista no passado remoto e trabalhei em televisão, inclusive, né, e tenho, por isso mesmo, até um pouco essa coisa de quem é de direita fica de esquerda e fica com muito mais ódio do que normalmente ficaria, né, ao contrário, eu convido o jornalismo, eu tenho uma coisa assim excessiva contra uma sensibilidade, enfim, tudo, né? Então eu me afastei muito desse universo, né? E há 3 semanas atrás, né, por conta dessa demanda, eu me decidi, né, retomar uma semana, né, vendo nessa coisa chamada Globoplay, né, uma semana de Jornal Nacional, né, uma semana muito particular, assim, né? Que é a semana que começa com a delação do Delcídio, né, no sábado, e termina no outro sábado com novamente a delação do Delcídio, no primeiro sábado na Isto É, e no sábado posterior é na Veja, isso sempre sob a ótica do Jornal Nacional, né? Enfim, e é a Semana dos Grampos, é uma semana cheia de acontecimento, assim, a Semana dos Grampos, é a semana da manifestação do domingo, dia 13, pró-impeachment, a manifestação contrária ao impeachment na sexta-feira, enfim, né? Então uma semana que realmente foi, eu assim, intuitivamente, por conta dos grampos eu escolhi essa semana, mas depois eu vi que estava tudo assim, concentrado nessa semana, né? Enfim, né? Então digamos que né, eu estou trabalhando atualmente, quer dizer, a minha pesquisa, né, principal é em torno de um artista mineiro que trabalha entre documentário e arte contemporânea chamado Cal Guimarães, né? Então assim, são opostos, né, dentro de uma relação com a imagem, né, de uma fabricação da imagem, são coisas muito distantes, assim. Então eu quis aproveitar essa oportunidade aqui, né, do convite para pensar esses modos, né, da gente trazer o campo das imagens, né, de trabalhar com as imagens, e a importância também, né, de atentar para esse arquivo do presente, né, retomando a ideia do arquivo, né, que é esse Jornal Nacional, por exemplo, né? Eu não sabia que tinha esse Globoplay, né? Uma coisa parece que relativamente recente na Globo, né? E eu achei incrível, assim. Eu acho que daqui a pouco eles vão proibir isso, porque é como se
a prova do crime está ali, né? Assim, são os jornais inteiros, então você pô lá, Jornal Nacional, da semana tal e tal, você pode gravar, né? Eu gravei, tá meio ruim, mas você grava a apresentação, quer dizer, não é só como a gente vai ver no Memória Globo, por exemplo, lá no site deles, que eles colocam as reportagens da época das diretas, por exemplo, mas você não sabe a cabeça, não sabe a apresentação, não sabe se a edição foi aquela mesma, né? E por enquanto, né, eu acho que eles vão acabar tirando, tá tudo lá, né? Eu acho que assim, quem puder gravar, sabe assim, pegar isso, porque eu acho que alguma hora isso vai desaparecer, né? Porque essa semana, por exemplo, é muito gritante assim, né? O tipo de narrativa que eles fazem. Eu concordo com o César que não é para enganar, não é essa ideia mais, é só para construir mesmo as narrativas. Acho que quem vê, eu até fiquei interessado assim de ver pesquisa de recepção, né? Que era uma coisa, por exemplo, que o Eduardo Coutinho falava muito, né, que a gente na academia não estudava a recepção efetiva, o que as pessoas de fato, como é que elas se relacionam com essas imagens, né? A gente pressupõe, não sabe ao certo, né? Mas eu fiquei interessada em saber, porque a minha impressão é que basicamente o público, né, que assiste o Jornal Nacional é um público totalmente alinhado com esse tipo de pensamento, não se importa, eles estão construindo, né? Eu vejo assim, manifestações no Facebook alheias, né, que essa ideia assim, estavam lá torcendo pela manifestação do impeachment, mas é isso mesmo, né? Então não tem problema, né? Eu acho que não é um engano, né? Mas é para ver de que modo eles constroem essa narrativa, né? Totalmente fechada. Enfim, mas voltando um pouquinho aqui no início, né? Então assim, eu estou numa linha, né, de pesquisa, né, forte, né, que é essa que eu venho trabalhando há algum tempo, e tanto num caso como no outro, e eu fiquei pensando em relação à minha trajetória assim, de pesquisadora de cinema, a questão do espectador é muito central para mim, assim, né, que espectador é esse que está sendo pressuposto pelas imagens, né, e de que forma essas imagens se relacionam com o espectador, né? Isso, por exemplo, toda a minha análise do cinema do Coutinho, isso foi muito forte, né? Não só porque o Coutinho, né, costumava dizer isso, quer dizer, que ele construía dispositivos, né, para filmar certos universos que eram dispositivos que implicavam uma relação com o outro, que ele ia filmar, e ao mesmo tempo uma relação com o espectador. Então, isso estava junto, né? Não havia essa ideia de vamos fazer um filme e pensar que tipo, né, depois não importa, né? Para o Coutinho tinha essa ideia de que o filme era desde sempre, né, uma conversa com o espectador também, não só com o universo que ele ia filmar, né, era com o espectador. E isso é alguma coisa muito assim, estruturante do cinema que interessa, digamos, né, para não falar de generalidade, assim, mas do cinema que interessa, essa ideia de que tem ali, né, um espectador que pode se transformar ao longo do filme, né? Se transformar na relação com o filme, não se transformar na vida para sempre naquele filme, né? Isso até pode acontecer, mas não ali, né? De repente. E isso é muito forte na tradição do cinema, da crítica do cinema a partir da Segunda Guerra Mundial, né? E nessa ideia que o Hitchcock, que, né, um cineasta que fez muito a transição entre o cinema clássico e o cinema moderno, né? Trabalhava muito, né? O Truffaut, na entrevista que ele faz com o Hitchcock, ele fala que a partir do Hitchcock o cinema começou a ser feito pensando em 3 elementos, né? Quer dizer, era o filme, o diretor e o espectador, né? Então o cinema do Hitchcock tem muito essa né? Totalmente atravessado por esse pensamento, que o espectador né? Eu vou dar uma informação para o espectador para ele acompanhar o filme, então o suspense vai ser diferente. Ele estava o tempo todo incluindo, né, no modo de trabalhar o espectador. E isso é alguma coisa muito forte no cinema moderno, né? Essa ideia do espectador, aí mais, né, de uma maneira mais radical do que a gente tem no Hitchcock, mas esse espectador a quem não vai ser dado tudo de bandeja, né? Um espectador que vai ter que trabalhar, que vai ter que dialogar com essas imagens, né? Que se os filmes permitirem, vai ter essa, né,
essa inter-relação, né, muito profundamente, né? Então isso, assim, no cinema do Coutinho foi maravilhoso trabalhar isso, porque é um cinema, a trajetória dele, o espectador vai mudando, né? Inicialmente, quer dizer, num determinado momento da trajetória dele, o espectador que está ali pressuposto é um espectador que vai construir, né, as suas, né, percepções do filme, né, e vai sair do filme muitas vezes desamparado, porque o filme não vai dar um final feliz, porque ele vai ser jogado de uma certa maneira, né, no mundo desamparado, se a gente quiser, né, usar essa palavra que o Vladimir Safati tem usado, né, desamparado, mas vai ter que se relacionar com o mundo de alguma maneira, né, isso vai dar, de uma certa maneira, forças para ele se relacionar do mundo, porque não tem esperança, né, justamente. Então isso foi um trabalho que o Coutinho fez durante muito tempo, que os filmes dele davam sinais de vida, né, de vida de um Brasil, mas de um Brasil possível, né, mas não era nunca nesse sentido de apaziguar, de confortar e sair feliz achando que estava tudo certo, né? Era um cinema que inquietava, né? E com o passar do tempo ele foi fazendo filmes, O Jogo de Cena, né, que é um filme que coloca já questões, né, quer dizer, um filme que coloca questões em relação ao que o espectador está vendo, quer dizer, ele continua dando sinais de vida do Brasil, mas ali ele está numa cena, né, a gente já não sabe se é verdade, se aquela pessoa é real ou não, né, então ele vai jogar com o espectador, né, e isso é muito, para mim, né, não só para mim, mas assim, né, uma qualidade fundamental do cinema dele e do cinema que quer de fato estabelecer uma relação com o espectador de troca, né? E essa possibilidade de não estar com a certeza, né? Então, que eu acho isso sensacional nos filmes, né? Nos filmes que eu gosto, nos filmes que são fortes, é quando não tá, o filme não está no lugar da certeza, né? Do que eu vou falar que é isso, enfim, né? Então, né, eu trabalhei isso muito no Coutinho até o final, acho Um Dia na Vida, né, justamente que ele joga a televisão para a gente se relacionar, né, que é uma outra, né, uma outra maneira de trabalhar o espectador, né, tipo, vire-se com isso aí, né, ele faz esse deslocamento de mostrar um filme que ele gravou inteiramente na televisão, nessa 1h20, que ele coloca numa sala de cinema e sem narração, ele faz a montagem, mas ele não intervém. Então o espectador tem que se relacionar com isso, né, de uma maneira totalmente diferente do que acontecia nos filmes anteriores, né? Então tem muito, né, essa riqueza, essa multiplicidade de maneiras, né, de trabalhar com esse espectador na trajetória do Coutinho. No Carlos Guimarães, eu continuo, quer dizer, essa questão do espectador é muito importante para mim, mas é um desafio, porque é outra forma de trabalhar com cinema, né? Eu vou mostrar para vocês um vídeo dele curtinho, né? Depois a gente comenta, mas justamente porque é um cinema muito mais sensorial, né, do que o cinema do Coutinho, não passa pela palavra em absoluto, né? É um objeto de sensações, né? E propõe uma experiência estética para o espectador de outro tipo, né? Então, assim, ainda é a questão do espectador, né? Mas de outro modo, né? E assim, é um lugar que eu apanho mais, eu tenho que trabalhar mais, né? Digamos também, né? Porque não está tão dentro de uma formação que foi a minha, né, que foi uma formação muito marcada por esse tipo de pensamento crítico, né, na relação às imagens, de sempre tentar identificar, né, de relacionar, né, com as imagens a partir dessa ideia do espectador, né. Enfim, eu vou mostrar aqui, depois eu volto então a falar, mas assim, eu vou mostrar duas coisas opostas. Uma delas é esse vídeo, né, talvez muitos conheçam aqui, que é o vídeo esse curta do Carlos Guimarães chamado Da Janela do Meu Quarto, né? E vou mostrar uns clipes do Jornal Nacional, né, que é sempre uma coisa assim que você vê meio, né, assim, né? E depois eu queria, né, conversar com vocês, porque eu acho que aí a gente pode, né, enfim, conversar sobre essa questão, assim, de que tipo de espectador, né? Porque aí é uma espécie, é como se eu fosse olhar o Jornal Nacional
de modo perverso, no sentido que eu não vou... o Jornal Nacional não está pedindo que eu olhe para ele dessa maneira, né? Assim, digamos, não é esse modo de analisar, é para você ver, não, né, aqui como um objeto, né, de análise, é para você ver rápido, né, enfim. Então é tentar ver o Jornal Nacional como uma série ou como um filme, né, assim. E vai ser só um pedacinho, né? Embora eu tenha passado vários dias vendo isso, eu fiquei completamente obcecada. Eu comecei a querer ver tudo, assim, esse arquivo infinito, né? De coisas assim que te deixam completamente, né, indignada, mas enfim. Então teve uma experiência assim meio de choque, né? E eu até fiquei com vontade, de fato, de escrever um texto sobre isso, né? Sobre essa semana, essa série incrível, e porque eu acho que, né, aí pensando nisso, que eu acho que a gente não é enganado, mas eu acho que é necessário fazer esse trabalho, né, esse trabalho também, né, de analisar essas imagens que nos cercam e que de muitos modos, né, estão aí, não só na televisão, porque são repetidas em todas as mídias, em todos os lugares, né, e, enfim, né, de lidar com esse mundo que, né, que no Brasil, né, continua sendo muito central, né, porque o número de pessoas que tem televisão no Brasil, que assiste a TV aberta, é imenso, muito mais do que pessoas que estão na internet, né? Então, assim, é um tipo de informação que atinge a maior parte da população brasileira, né? A gente não assiste, quer dizer, eu imagino aqui, a gente assiste de vez em quando, vê lá, mas acho que ninguém aqui vê o Jornal Nacional, né? Muita gente, inclusive, desistiu nesses últimos tempos por não aguentar. Eu fui um caso desse, eu vi depois, né? Enfim, né, então acho que de alguma maneira isso é uma tarefa, né, que talvez eu acho que a gente tivesse que se colocar, né, mais seriamente, assim, né? E eu lembro muito, quer dizer, nas vezes que eu tive junto com o Coutinho, quando ele apresentou Um Dia na Vida, né, que é sempre, né, ele apresentou lá na ECO, na UFRJ uma vez, é sempre muito divertido, e porque ele fala 500 palavrões ao mesmo tempo, né, que se fosse passar na Globo ia ser pi, o tempo todo. E ele fala, inclusive, que uma coisa que ele queria fazer muito era um filme sobre palavrão, que ele achava palavrão maravilhoso, né? E ele falava muito ele acusava muito, né, assim, a academia de não trabalhar o suficiente esse tipo de material, né? Enfim, então eu vou mostrar esses 2 clipes e depois eu faço algumas considerações finais.
Numa conversa gravada no dia 27 de fevereiro, o ex-presidente Lula fala com Paulo de Tarso Vanucchi, ex-ministro da Secretaria de Direitos Humanos do governo Lula. De acordo com a Polícia Federal, há indícios de que, no diálogo, Lula esteja se referindo ao novo ministro da Justiça, Eugênio Aragão, que também é subprocurador-geral da República. Lula diz assim, abre aspas, o problema é o seguinte, Paulinho, nós temos que comprar essa briga. Eu sei que é difícil, sabe? Eu às vezes fico pensando até que o Aragão deveria cumprir um papel de homem naquela... E o presidente diz um palavrão, porque o Aragão parece nosso amigo, parece, mas está sempre dizendo, olha, fecha aspas. Na introdução da degravação de uma conversa entre Lula e o advogado Luiz Carlos Sigmaringa Seixas, ocorrida no dia 7 de março, os investigadores dizem que nesse trecho, Lula diz que o PGR recusou 4 pedidos de investigação do Aécio Neves e aceitou o único pedido de investigação da Lils. Ele fala que essa é a gratidão do PGR por ter sido nomeado procurador. Sigmaringa diz que vai fazer uma petição formal e jogar para a imprensa para constranger o PGR. Lula diz, abre aspas, eu não sei o que eu pedi para você de manhã, mas era uma coisa simples, que não precisava de formalidade. Sigmaringa Seixas pergunta, não, mas simples. Ele vai dizer não, ele não vai receber. Eu conversei com gente só. Lula diz, é porque ele recusou 4 pedidos de investigação ao Aécio e aceitou a primeira de um bandido do Acre contra mim. Sigmaringa responde, pois é, mas se fizer uma petição, Lula diz, essa é a gratidão dele por ele ser procurador. Sigmaringa responde... Eu vou só dar uma aceleradinha aqui. Conversa entre o ex-presidente Lula e o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. O prefeito diz que está sofrendo e Lula rebate, dizendo que ele é abençoado por Deus por causa das Olimpíadas. O prefeito Eduardo Paes afirma então que fazer a Olimpíada com Lula e com Sérgio Cabral é uma coisa, mas segurar com aquele bom humor da Dilma e do Pezão, Lula comenta, não é fácil, querido. A conversa segue e o prefeito do Rio afirma, agora, da próxima vez o senhor me para com essa vida de pobre, com essa tua alma de pobre, comprando esses barcos de M. Ele usou a palavra que eu não preciso repetir aqui. Sítiozinho vagabundo. E aí diz um palavrão. Isso é a palavra do prefeito do Rio, Eduardo Paes. Aí o ex-presidente Lula ri. E Eduardo Paes continua. O senhor é uma alma de pobre. Todo mundo que fala aqui no meio, eu falo o seguinte, imagina se fosse aqui no Rio, esse sítio dele, não é em Petrópolis, não é em Itaipava, é como se fosse em Maricá, e o prefeito diz alguns palavrões. E Lula, mais uma vez, ri. Então isso foi na quarta-feira o início da divulgação dos grampos, que por algum motivo, quer dizer, que eu não sei porquê, a gente pode aqui elucubrar, eles só o único grampo que eles de fato fizeram sob som foi o grampo da Dilma com Lula, né? O resto foi tudo nesse esquema jogral entre ele e a apresentadora, né? E na quinta-feira eles voltam com os mesmos grampos e aí com sob som, né? Então aqui, esse aqui, deixa eu ver aqui. Não, aqui é narrado ainda. Em conversa com o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, que é chefe da Receita Federal, Lula reclama da investigação da Receita envolvendo o Instituto Lula. Os investigadores da Lava Jato afirmam que Lula tentou usar sua influência para constranger os auditores da Receita Federal. Ô Nelson, te falar alguma coisa por telefone, que isso aqui, o importante é que a Polícia Federal esteja gravando. Mas é preciso acompanhar o que a Receita está fazendo junto com a Polícia Federal, bicho. Eles fazem parte, né? Eles são... Pois é, mas é preciso se inteirar do que eles estão fazendo no Instituto. Se eles fizessem isso com meia dúzia de grandes empresas, resolvia o problema da arrecadação do Estado. Sabe? Estão procurando pelo em ovo. Eu acho que era preciso, eu vou pedir para o Paulo Camoto tentar colocar tudo no papel, porque era preciso você chamar um responsável e falar que é essa. Vocês estão fazendo o mesmo com a Globo, o mesmo com o Instituto Fernando Henrique Cardoso, o mesmo
Paulo. Fecha pro Paulo. Eu vou pedir Paulo colocar. Eu vou só seguir um pouquinho aqui, porque eu quero pegar esse de novo daqui. Acreditam que Eduardo Paes dá a entender que o sítio pertença a Lula. Você não faz ideia como eu estou sofrendo. Você ainda é abençoado por Deus por causa dessa Olimpíada, viu? Porque o É verdade, é verdade. Mas, presidente, segurar a Olimpíada com você... Porque assim, no filminho do Cal, que acaba ficando, Cal Guimarães, que acaba ficando, né, que a sensibilidade é tão diferente, né, isso acaba invadindo, ver o Jornal Nacional invade tanto a nossa sensibilidade que é até difícil recuperar. Mas enfim, né, o Cal, ele tem essa prática, né, de extrair arte, né, do que está ali, muitas vezes ao seu lado, né, na esfera mais doméstica da sua vida. Né? Então, ele extrai potências sensíveis de seres e coisas aparentemente inexpressivas. Crianças brincando na chuva, uma manhã nublada na cidade, gambiarras espalhadas pelo cotidiano, um casal pescando, né? E quando ele faz os documentários dele com os personagens, né, andarilhos, um ermitão, né, ele vai procurar nesses personagens, né, justamente o tipo de relação sensível que esses personagens têm com o mundo. E o cinema dele não passa absolutamente pela palavra, como é o caso do cinema do Coutinho. Né, é uma outra maneira, né, de trabalhar, né, esses personagens. Esse videozinho, esse curta que a gente viu, né, essa ideia, quer dizer, ele fez de uma maneira, sempre é muito... Né, é o que está ali, ele viu pela janela aquilo, né, e ele fez esse vídeo, e são duas crianças, né, que estavam brincando, acho que é na ilha de Marajó, ele estava fazendo alguma coisa, um filme lá, sei lá, e ele vê isso e transforma num vídeo, né, num curto, enfim. Né, então é alguma coisa que está sempre, né, assim, e para o espectador nessa relação tem uma coisa assim, é possível que o espectador ele pode sentir isso também, né, nessa maneira no mundo, né? Então tem né, essa dissolução, digamos, de uma partilha entre o que é arte e o que não é arte, né, os objetos nobres de serem úteis para a arte e o que não é, né? E tem essa relação mais instável de conversa, né, com o espectador, de sensações, enfim. O Jornal Nacional, né, é difícil fazer, né, essa passagem, mas enfim, só é o que eu fiz essas últimas semanas, então eu queria de uma certa maneira compartilhar isso com vocês, né? Assim, eu acho que a coisa que é mais aflitiva, né, é o fato deles falarem sempre do lugar da certeza absoluta, né? Eles têm sempre, né, a verdade, eles sabem, né, o que é, né, o que é e o que não é, né? Então todas as situações, né, que a gente viveu nos últimos meses, né, com muitas, né, assim, precisões, com muitas dúvidas, eles nunca se colocaram no lugar de duvidar da posição que eles defendem, né? O tempo todo, né, tá estabelecido quem é o personagem, né, que deve ser, né, expulso, né, da cidade, digamos, né, e o tempo todo reafirmando, né, os papéis desses personagens, né? Todas as vezes, nessa semana também tem 2 vezes manifestações dos apresentadores contra o Lula e o PT pelo PT ter pedido direito de resposta, né? Eles não dão e eles rebatem todos os argumentos do Lula só do lado deles, pegando o documento do Lula e aí, né, extraindo desse documento o que interessava a eles, né? Então acho que a grande, assim, diferença central, né, dessas imagens é esse princípio da certeza, né, e da verdade, portanto, né, e jamais ter dúvida nenhuma, e esse outro cinema, né, e aí eu acho o Coutinho, enfim, né, ou esse clipe que o César mostrou aqui, né, que eu achei super interessante, porque é isso, né, a questão da ironia, da brincadeira, né, de você poder fazer isso, coisa que na televisão, na mídia, isso é impossível, né, também, né? Então tem uma coisa curiosa assim dos movimentos sociais às vezes reclamarem, né, da ironia, enfim, né, isso é uma questão complicada, mas acaba sendo isso, você tem que representar o mundo de uma certa maneira e com seriedade, né, e isso é o princípio por excelência,
né, que rege as informações na mídia, né? Enfim, foi um pouco atabalhoado, né, mas é o que eu pude fazer. Obrigada.